Existem diversas histórias de santidade que confrontam a indiferença e o egoísmo do mundo. Uma dessas narrativas é a da Beata Lindalva, a primeira mulher a ser beatificada no Brasil, uma religiosa brasileira da Congregação das Filhas da Caridade. Lindalva, de origem humilde, tornou-se um verdadeiro exemplo de coragem, amor e martírio. Diante dos assédios de seu agressor, ela não se deixou abater, respondendo com determinação: "Prefiro que meu sangue se derrame a ir embora deste lugar." Sua devoção a Deus e seu compromisso com os mais necessitados foram a base de sua missão de servir até as últimas consequências. A história de Lindalva nos inspira e, ao mesmo tempo, nos desafia a reavaliar nossas prioridades e ações, motivando-nos a trazer para os dias de hoje o amor e a alegria de Cristo. Lindalva Justo de Oliveira nasceu em 20 de outubro de 1953, na pequena cidade de Açu, no Rio Grande do Norte, Brasil. Cresceu em uma família camponesa e solidária, sendo a sexta filha do segundo casamento de seu pai, o agricultor João Justo da Fé. Após a viuvez, seu pai casou-se com Maria Lúcia de Oliveira, mais tarde conhecida como Maria Lúcia da Fé. A família, grande, exigia dedicação e disciplina para manter a ordem. O amor entre pais e filhos era admirável, e Lindalva absorveu os ensinamentos espirituais do pai e os cuidados maternais da mãe. Ela aprendeu a amar a Santa Missa e as Sagradas Escrituras com seu pai, enquanto com sua mãe desenvolveu sensibilidade em relação ao sofrimento alheio. Lindalva, de espírito alegre, gostava de correr, nadar na lagoa próxima e subir em árvores para comer frutas recém-colhidas. Além disso, encantava-se com as bonecas de barro, artesanato típico de várias regiões do Brasil, que ela mesma personalizava com roupas feitas de retalhos de tecido. Desde cedo, consciente dos sacrifícios dos pais para sustentar a numerosa família, Lindalva inspirou-se na generosidade de sua mãe, uma mulher simples que, mesmo com poucos recursos, ajudava os mais necessitados. Isso a motivou a contribuir para o bem-estar do próximo. Aos 12 anos, fez sua primeira Eucaristia. Ao concluir o ensino fundamental, começou a trabalhar como babá. Aos 18 anos, em 1971, mudou-se para Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde concluiu seus estudos e trabalhou em lojas e escritórios. É notável mencionar que Lindalva enviava parte de seu salário para auxiliar a família que ainda vivia em Açu. Durante seu tempo em Natal, ela começou a visitar idosos após o trabalho, descobrindo sua vocação para auxiliar os mais velhos. Seu afeto, paciência e carinho contagiavam os moradores dos abrigos que visitava, fortalecendo sua devoção aos idosos. Lindalva desejava servir como voluntária em um abrigo e sempre estava disponível para ajudar conhecidos em situações de doença ou qualquer outra necessidade, realizando suas ações com alegria contagiante. Os velhinhos que ela costumava visitar a aguardavam ansiosos, pois Lindalva os conquistava com paciência e afabilidade. Sua vocação amadurecia com força na alma dela. Em 1982, diante da doença de seu pai, ela teve a inspiração de fazer um curso de enfermagem para cuidar melhor dos doentes, demonstrando seu amor pelo Divino Esposo, Jesus Cristo. Seu maior desejo era servir aos pobres e necessitados, e diante da vasta pobreza no mundo, ela ouviu claramente a resposta em sua alma. Sua jornada estava apenas começando como filha da caridade. A morte de seu pai, vítima de câncer no abdômen, foi um momento angustiante para Lindalva, que cuidou dele até o fim. Essa experiência a fez refletir sobre a brevidade da vida, levando-a a decidir ajudar aos pobres. Profundamente atraída pela vida religiosa, ela descobriu as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo em encontros vocacionais. Aos 33 anos, decidiu dedicar-se totalmente ao serviço dos pobres e seguir Jesus Cristo de maneira mais radical, impressionada pelo testemunho das irmãs. Escreveu uma carta à irmã superiora expressando seu desejo de se tornar uma filha da caridade.
uma congregação fundada em Paris em 29 de novembro de 1633, por São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac. Essas irmãs têm o carisma de dedicar-se ao serviço aos pobres em diversas áreas, como educação, saúde, assistência a crianças abandonadas, doentes mentais e idosos. As Filhas da Caridade são verdadeiramente únicas em seu serviço aos pobres e na maneira como vivem entre as pessoas que ajudam. Além dos tradicionais votos perpétuos de pobreza, obediência e castidade, elas também fazem o voto do serviço aos pobres. Através desses votos, renovados anualmente, expressam seu compromisso total com Deus e sua entrega ao serviço daqueles em maior necessidade. As Filhas da Caridade estão presentes em vários continentes e no Brasil, chegaram em 1849, iniciando a atuação nas áreas caritativa e educacional. Com o tempo, novas vocações surgiram, e as irmãs se espalharam por diferentes regiões do país, como Rio de Janeiro, Curitiba, Amazonas, Fortaleza e Recife. A presença delas nos diversos cantos do mundo é um testemunho do desejo de ajudar e servir aos mais necessitados. Lindalva percebeu que, apesar das dificuldades enfrentadas pelas religiosas, elas transbordavam de alegria, amor e solidariedade. Em pouco tempo, recebeu a notícia de que foi aceita para ser uma filha da caridade. Ingressando no seminário da província de Recife entre 1988 e 1991. Após concluir essa formação, em 1991, Lindalva e outras 5 companheiras foram enviadas em missão ao abrigo Dom Pedro II, em Salvador, Bahia, cuidando do pavilhão São Francisco, dedicado a 40 idosos. O abrigo Dom Pedro II, onde Lindalva servia, era um local especial cheio de histórias e memórias, desde seu passado como asilo de mendicidade Santa Isabel, em 1887. Administrado pelas Irmãs da Comunidade de São Vicente de Paulo, o abrigo contava com uma equipe multiprofissional, incluindo médicos e enfermeiros, trabalhando incansavelmente. Lindalva, com amor e dedicação, contribuía para tornar o lugar acolhedor para os idosos residentes. Mesmo nas tristezas e quedas da vida, Lindalva expressava sua gratidão a Deus, reconhecendo que é nos momentos difíceis que crescemos diante de Deus e da Virgem Maria. Com uma sincera devoção a Nossa Senhora, ela louvava a Virgem Maria em qualquer tempo livre. Desejando progredir na vida espiritual, perguntou à superiora o que fazer para ser santa, recebendo uma resposta simples e sábia: minha filha, a santidade é simples. Pode ser alcançada buscando a perfeição em cada ação, mesmo nas mais insignificantes. No abrigo, a irmã Lindalva desempenhava os trabalhos mais humildes, sendo reconhecida pelo seu amor, dedicação e alegria, sempre cantando e rezando o terço com os idosos. Ela acalmava os queixosos, lembrava-os dos sofrimentos de Jesus e proporcionava ocupações para aqueles capazes de realizar, promovendo uma sensação de utilidade. Sua figura animada e caridosa estava presente sempre que havia necessidade, estendendo seu trabalho além do abrigo dos idosos. Nos momentos livres, participava do movimento de voluntárias da Caridade Santa Luísa de Marillac, visitando doentes e idosos nas periferias da cidade ao lado de outras irmãs, integrando o grupo Santa Maria Gorete. Em uma ocasião, a irmã Lindalva proferiu uma frase memorável: "É carregando a cruz que conhecemos o amor de Deus." Essa expressão adquiriu um tom profético para alguns. Em janeiro de 1993, uma recomendação política permitiu que Augusto da Silva Peixoto, com 46 anos, obtivesse abrigo e alimentação no abrigo Dom Pedro II, mesmo não atendendo aos requisitos mínimos de idade. Augusto desenvolveu sentimentos amorosos pela irmã Lindalva, que deixava claro não poder corresponder a esses sentimentos, tendo entregue seu coração ao seu divino esposo, Jesus Cristo. Mesmo após repreensões dos outros idosos, os assédios persistiram. Em um esforço para resolver a situação, a irmã Lindalva procurou a diretora do setor social,
pedindo atenção para o comportamento de Augusto. Infelizmente, isso intensificou o ressentimento dele. Em meio a esse cenário, ela decidiu permanecer no abrigo, afirmando que ficaria, mesmo que seu sangue fosse derramado. Na Sexta-feira Santa, 9 de abril de 1993, às 4h30 da manhã, Lindalva participou da Via Sacra com suas companheiras e, ao retornar ao abrigo por volta das 6h30, iniciou o serviço de café da manhã. Foi então que Augusto, armado com uma faca, a surpreendeu e a atacou brutalmente. A irmã Lindalva, mesmo tentando se defender, foi vítima de 44 facadas fatais. Uma cena terrível que ecoava as 39 açoitadas e as 5 chagas no corpo de Cristo. Seu martírio a tornou a primeira mulher brasileira de uma ordem religiosa a ser beatificada. A beatificação ocorreu em 2007 diante de uma multidão. Agora, para ser canonizada, é necessário comprovar pelo menos um milagre. Aqueles que tiveram o privilégio de conhecer a irmã Lindalva de perto reconheceram seu valioso testemunho de simplicidade, pureza e dedicação a Cristo. Ela irradiava autêntica alegria ao servir a Deus e ao próximo, marcando profundamente o dia de sua admissão na Congregação das Filhas da Caridade em 1989. Seu desejo mais profundo era ter um vislumbre da felicidade celestial, e ela o alcançou. Quando questionada se temia um dia se arrepender da escolha vocacional que fez, irmã Lindalva, sem dúvidas e com a coragem que a caracterizava, respondeu com palavras cheias do ardor da divina caridade: "Estou extremamente feliz. Sinto como se sempre tivesse morado aqui na congregação das irmãs. Meu destino está nas mãos de Deus, mas meu coração anseia em servir sempre com humildade, no amor de Cristo."